Fala meu povo, aqui novamente para falar hoje com vocês sobre rinomodelação, lógico, trabalhando de forma segura e eficaz esse compartimento, que é o terror, né, das pessoas que fazem harmonização facial. O paciente pergunta, você faz rinomodelação? A primeira resposta que você fala é não. E isso, lógico, se deve ao grande mito que se criou na parte da rinomodelação, onde as pessoas caracterizaram como esse compartimento, como um dos compartimentos mais perigosos para se trabalhar na face. Mas será que realmente é isso? Será que realmente é um compartimento que a gente precisa ter toda essa preocupação? Provavelmente, se você é novo por aqui e você não sabe ainda, né, executar o tratamento, realmente é melhor que você se profissionalize, que você faça um curso, 2, 3, 10 cursos se possível, até você criar confiança. Mas eu costumo dizer que a confiança vem muito pelaquilo que a gente tem de artigo científico. Mas antes que eu me esqueça, chama a vinheta e vem pro vídeo que tá bem legal hoje. Bem, hoje eu tô aqui para te falar basicamente como você trabalha de forma segura no nariz. E como sempre, trazendo embasamento científico e mais um artigo do professor Sebastian, junto com os seus colaboradores. Se você trabalha com harmonização facial, no comecinho da tua carreira, na tua vida clínica, deve ter se deparado com essa informação. Não faça rinomodelação, pois é um compartimento de extrema complicação. Mas será que realmente é tudo isso? Será que você, na altura do jogo, na altura do seu game, precisa realmente ter toda essa preocupação? Eu diria que sim, de certa forma. O medo, ele vai te servir para duas coisas. Ou ele vai te paralisar, ou ele vai te deixar alerta. Qual medo você pratica aí na sua vida clínica? Aquele que paralisa você, ou seja, nunca mais eu faço rinomodelação, ou aquele que te apenas cria o senso de urgência, de alerta? Eu espero e eu te convido para ter esse medo. Esse medo que, na verdade, faz com que você tenha cuidados maiores, mas que você não fique paralisado, ou seja, você não deixe de executar esse tratamento que é muito importante para o tratamento da harmonização. A gente sabe hoje que um nariz, ele é o equilíbrio da face. Inclusive, sobre processos de envelhecimento facial, o nariz é uma das partes que mais sofre remodelamento ósseo. Há de se lembrar que nós temos uma parte anatômica tanto muscular, em relação ao septo e os depressores, como também em relação ao septo, parte óssea, septo nasal. O septo nasal, vai uma informação muito importante para você, é um dos primeiros compartimentos que remodela na face média. É o septo nasal, que dá sustentação a toda essa estrutura. A gente sabe, por exemplo, que um dos processos de envelhecimento, lá dos 7 estágios que nós já conversamos aqui, um desses estágios é a queda da ponta nasal. Então, se você realmente quer construir um processo de harmonização e esse é o teu objetivo com o teu paciente, o nariz se enquadra dentro desse compartimento. Lógico que conversar com o paciente para entender se nesse momento seria melhor uma rinoplastia ou uma rinomodelação, ou até uma rinomodelação definitiva, se faz muito necessário. Vai depender do que você realmente vai escolher para a tua vida clínica. O que não pode acontecer é você deixar de fazer por ter esse medo que paralisa o harmonizador facial. Vamos para o artigo e eu quero mostrar para vocês aqui uma imagem. É bem importante. Esse artigo fala sobre a localização da artéria, né? Aonde está localizado, e trouxe uma informação muito importante em relação à parte da raiz do nariz, em relação à ponta nasal, que são 2 compartimentos que nós precisamos ter muito cuidado. Bem, eu vou ler, né, a parte do artigo científico e depois eu vou explicar para vocês basicamente o que esse artigo trouxe de novidade. Então vamos lá. Alterar a forma nasal ou do nariz
com preenchimento de tecido mole, é um procedimento realizado com muita frequência em todo o mundo, mas infelizmente demonstrou ter maior incidência do compartimento visual relacionado, lógico, à injeção. O motivo é a estreita relação entre as artérias com o território vascular da artéria oftálmica. Nosso novo estudo, ou seja, o novo estudo do professor Sebastião Cotofana, diz o seguinte: ele fez um estudo com ultrassom e mostrou que não há camadas faciais, isso é importante, na ponta do nariz e na raiz nasal. O arranjo clássico das 5 camadas. Lembra? Parte óssea, no caso do nariz, pericôndio, músculo, esmaz, aí no caso sistema subdérmico, sistema dérmico e sistema epidérmico, tá? Lógico que não é que não tenha nenhum deles, é que não tem todos nessa ordem especificamente. Pode ser encontradas apenas no dorso nasal médio, ou seja, essas camadas, de acordo com essas narrativas, né, que eu falei aqui para vocês, são encontradas basicamente nessa regiãozinha aqui do nariz. Então vamos lá para a informação importante. Além disso, a linha média, as artérias percorrem 16,7 no plano profundo e não como anteriormente era assumido, no que era no plano superficial. Esses resultados podem explicar porque a taxa de complicação ainda é alta. Apesar de uma cânula ser usada no plano profundo a ser direcionado, é fácil não encontrar o plano profundo, porque não há camadas de entrada. Vocês entenderam isso, gente? Ou seja, sabe aquele cair no vazio, no nariz, tanto na ponta como na parte da raiz do nariz, não tem essa informação de cair no vazio, ou seja, aqui eu sei que eu estou na região subdérmica. Então, como o artigo trouxe aqui, é fácil não encontrar o plano profundo, porque não há camadas no local de entrada, tanto em relação à ponta como em relação ao nariz. Então não tem essa sensação de cair no vazio, no caso. Mesmo das artérias no plano profundo pode ser encontrada na linha média. Algumas artérias nasais são maiores em diâmetro. Olha isso. Ou seja, de acordo com esse artigo, muitas vezes maiores do que a cânula 22 Gauges. Ou seja, pessoas que trabalham num plano muito profundo do nariz, que é onde normalmente a artéria está localizada. Segundo, não tenham a sensação de cair no vazio, porque, de acordo com esse artigo, o nariz, a ponta do nariz, que é onde a gente trabalha, e a raiz do nariz é onde aquele paciente tem aquela leve depressão do ângulo frontonasal, não tem essas faces, então você não tem essa sensação de cair no vazio, como costumeiramente era falado por aí. Uma outra informação é em relação ao calibre de artérias encontradas nessa região, muitas vezes maiores do que a cânula que você trabalha de 22 Gauges. Então, a gente partindo por esse ponto, não é que a gente pode concluir, mas nós podemos deduzir, por exemplo, que essa incidência pode ter a ver com a questão de ao invés de uma compressão, uma ebulição, ou seja, a minha cânula trabalhando dentro da artéria, porque o perímetro da minha artéria é maior do que a minha cânula de 22 Gauges. Lógico que isso é um artigo científico. Se eu pudesse dizer para vocês aqui alguma coisa, seria: tentem trabalhar com o produto certo, ou seja, olhando todas essas questões de G' do produto, de comportamento naquele compartimento do produto e principalmente trabalhando num plano mais superficial em relação ao plano nasal. Tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido. Eu vou deixar aí para vocês esse PDF para que vocês consigam baixar e conseguir visualizar também o que eu estou vendo aqui, tá bom? Um abraço, tchau, obrigado e até o próximo nível!